Fala, turma. Hoje eu vou falar aqui de três fundos imobiliários base 10. São fundos imobiliários ali que dois deles ficaram base 10 recentemente. Um deles já tem um pouco mais de vida ali na base 10, né? E parece que a base 10 veio para ficar mesmo. Veio para trazer outros fundos para esse valor. E os cotistas têm, não vou dizer pressionado, mas eles têm cobrado os gestores para virar base 10, apesar de que não muda absolutamente nada, né? O fundo custa 100 ou 10, mas psicologicamente parece que para os investidores, ao invés de ter uma cota a 88, 89, eles querem ter 10 cotas a 8,80, 8,90 e eles entendem que, eu tenho 10 cotas e tenho já 10 cotas, daqui a pouco eu tenho 300 cotas no fundo B, C ou D, que é base 10, ao invés de ter 30 cotas, o que no fundo não muda nada, tá igual, você recebe o mesmo dividendo, você tem proporcionalmente sobre os imóveis participação a mesma coisa, então não muda nada, mas aumenta a liquidez, aumenta a base de cotistas, então os fundos estão indo para essa questão de base 10, né? Então vamos lá, três fundos, tá? Um de renda urbana, um de shopping, um logístico. Esse aqui, para quem já conhece, é o Gari, mas não é dele que eu vou falar não, tá? O que eu vou falar é desse fundo aqui, o RBVA11, que a gestão mudou bastante, que fique claro, nenhum desses fundos aqui, de alguma forma, é uma orientação de compra, algo do tipo. Vá buscar estudar o histórico. Estou gravando um vídeo aqui para trazer aquilo que eu entendo que pode entrar na carteira e falando positivamente, assim como eu também falo negativamente de alguns fundos, né? E também não significa que não dá para ter em carteira. Aí cabe a você a filtrar as informações, sejam minhas, de outros analistas, influenciadores, e aí entender aquilo que entra ali no teu perfil da carteira, tá? Então, por que eu entendo que o RBVA ele pode caber aí na carteira de muitos investidores? Primeiro que é um fundo focado de fato em renda urbana, né? Ele não tem só aqueles supermercados, como tem o HGU, o TRXF, o GARI 11, que estava ali a foto antes, que tem participações em mercados, a maioria. Ele tem de fato aqueles imóveis de renda urbana ali no meio das cidades, né? Então, a maioria, uma boa parte que é agências bancárias, mas isso tem diminuído bastante. O RBVA, ele diminuiu bastante essa questão de participação de agência, a gente já vai ver isso aí, né? Então ele tem aqui um total de 83 imóveis e são 17 inquilinos. No passado, não passava aqui de 10 ou 8 inquilinos, todos eles agência bancária. Então isso aqui já mudou bastante. Ele vem diversificando bastante aqui o portfólio, né? Aumentou a ABL, né, para 302 mil metros quadrados. Aqui o prazo médio de vencimento dos contratos. O que me chama a atenção no fundo é a busca pelos imóveis que ele vem querendo ter no portfólio. Então ele está aos poucos se desfazendo das agências e ele está começando a trazer outros imóveis para o portfólio. Por exemplo, ele trouxe os imóveis de educação, já vou falar mais sobre isso, está trazendo os imóveis do varejo, ali do atacado, né, atacadão, está trazendo para dentro do portfólio e também está desenvolvendo imóveis como esse aqui. Esse imóvel aqui que vai ser locado para Porto Belo, provavelmente vai ser o melhor imóvel do portfólio, numa localização premium ali de São Paulo. Então, a hora que isso aqui estiver pronto, um contrato aqui de 20 anos com a Porto Belo, vai ser um imóvel muito bom aqui dentro, tá? E o fundo ele está buscando isso, né? Ele vem reciclando o seu portfólio, trazendo dinheiro para o cotista com lucro, com a venda dos seus imóveis, e vem melhorando essa questão de concentração de receita. Ele vem diminuindo a concentração de receita, né? Aqui tem a questão de alavancagem, mas eu não quero falar disso, e sim o porquê que eu entendo que os fundos aqui eles podem fazer parte de uma carteira. Veja, aqui nós temos a receita por locatário. Nós temos ainda a Caixa com 25, isso aqui já foi bem maior. A Cogna aqui, que entrou os imóveis lá do RBET com 24, o Santander com 17. O resto cai para 10%, certo? Percebe como ele vem aumentando a diversificação aqui. Ele vem melhorando o seu portfólio, né? Se a gente olhar, por exemplo, o Gari 11, que vai ter gente dizer assim, tá, mas por que não o Gari 11 e tal e tudo mais? Porque afinal, esses imóveis aqui da Cogna, aqui de educação, muita gente fica com o pé atrás, né? São imóveis gigantes que se a locatária sair, vai alugar isso aí para quem? Ou vai vender isso aí para quem? Né? E eu entendo que tem que analisar aqui com calma e não com emoção. Né? Primeiro que nós estamos falando da área educacional. Né? Educação no Brasil sempre vai precisar. Faculdades, escolas, sempre vai precisar. Né? Então, assim, é algo que eu vejo que é muito importante isso aqui.
Não vai assim de uma hora para outra, o imóvel fica lá vago e não vai ter interessados de repente em locar, seja uma outra instituição de faculdade, seja até colégio, né? Não vai querer locar ali o imóvel, né? E aí vem um contraponto sobre o GARI 11, né? Porque o pessoal fala assim, mas tem concentração ainda de receita aqui com banco, né? Com Caixa Econômica, com Santander, acho que eu passei aqui, né? Com Santander, e aí aqui, né? E a Cogna e a Caixa. Ok, verdade, ainda tem concentração. Se vocês pesquisarem, falando aqui de um logístico, BRCO tem concentração com natura de receita, né? Em 2 imóveis aqui também, né? Mais de um imóvel essa concentração. Caixa é mais de um imóvel, Santander é mais de um imóvel. Só que se a gente vem aqui para o GARI 11, a gente vai ver que o GARI 11 tem uma concentração também bem menor, mas eles também têm um imóvel aqui, que é esse aqui, o Souza Cruz, que é bem específico. Então, se a Souza Cruz resolve sair daqui, convenhamos, né, também não é tão simples locar esse imóvel. Então, tu percebe que essa questão de o RBVA ter um imóvel para educacional, imóveis para educacional, o GARI 11 ele também tem imóvel aqui, que ele traz uma concentração e um risco, né? Se a gente voltar um pouquinho mais aqui, o imóvel, o relatório do GARI, se eu não me engano, está aqui, né? Se a gente olhar para o relatório atual, que esse relatório aqui é um relatório do GARI mais antigo, né? Que ele ainda tinha fotos, a gente volta aqui para o GARI 11, fazendo uma comparação aqui de questão de concentração, né? A gente vai ver aqui que o GARI 11 ele também tem concentração de receita, né? Eles podiam tirar também esses imóveis todos aqui, né? Meu Deus do céu, já está aqui há séculos aqui, né? Aqui, por exemplo, né? Isso aqui também tem concentração de receita, né? Vê lá que tem 20% com o Souza Cruz. Ainda tem 20% de receita de concentração com o Souza Cruz. Grupo Mateus 20, GPA 16 e o Grupo Carrefour 31. Então há uma concentração com 4 locatários aqui. Se a gente subir aqui a questão de diversificação imobiliária, por imóveis, a gente vai ver que o fundo ele tem aqui 39 ativos. O RBVA lá, o RBVA ele tem mais de 80, são 81, 82. Então tu tem uma diversificação muito maior com o RBVA. A questão é que o pessoal ainda bate muito nessa questão aqui, né? Concentração com um banco, como se esses bancos aqui não pudessem, esses imóveis, os bancos não pudessem ser locados para outros tipos de perfis de locatários, que foi o que já aconteceu, né? Tem aqui, por exemplo, estou procurando aqui para ver se está aqui dentro, mas tem, por exemplo, rede de supermercado que locou um dos imóveis aqui do RBVA, que era locado até então para uma agência bancária, um imóvel de esquina. Então, assim, são imóveis que você transforma. Todos eles são assim? Não, não são todos, né? Alguns não são tão bons. Mas a maioria aqui dentro do RBVA possui boas localizações. Então, se o banco sai, eu vejo que é uma oportunidade de aumentar ainda mais a diversificação do fundo. Se a gente olha o GARI 11, sai lá, por exemplo, um grupo de rede de supermercado que ele tem, Grupo Mateus, outra rede de supermercado, né, que eles têm aqui dentro, Carrefour, sai um ou dois locatários ali, que eu digo sai não é vender todos os imóveis, né, sai o locatário, venceu o contrato, não querem renovar, de 2 imóveis, é um imóvel que é galpão logístico ali, né, é um galpão ali de renda urbana, mas que também vai se encontrar suas certas dificuldades para alocar. Difícil para alocar também? Não, também não é difícil. Então percebe que tanto o RBVA como o GAR, eles têm as suas dificuldades e particularidades dos seus imóveis. Entretanto, eu vejo que hoje, olhando aqui para o RBVA, em questão de diversificação, ele tem uma diversificação maior. A questão é que no passado, a gestora, não falo aqui do RBVA específico, mas da gestora, Rio Bravo, ela pisou na bola com outro fundo e aí fica meio aquela coisa manchada, né? E aí para recuperar a confiança leva mais tempo. Mas esse é o primeiro fundo que eu vejo como um bom fundo aí para você estudar, de repente tem em carteira, tá? Outro fundo que eu vejo aqui com bons olhos é um fundo já mais base 10, ele já é mais tempo, mas também era base 100, e que o mercado continua de certa forma ignorando, e veja, não ganho nada aqui do pessoal das águas e tal para falar do fundo, mas eu vejo com bons olhos diferente do mercado em geral, né? O fundo está com quase 200 mil cotistas e o mercado segue ignorando. Segue ignorando por quê? Por causa do passado, né? Eu acho que eu fechei uma janela aqui, não, tá aqui. Por causa do passado, né? O gestor do passado, outro, não o atual, né? E fez algumas lambanças ali, não estava gerindo tão bem o fundo,
Já o atual ali, o Pedro com o Diogo ali, Diego, né, eles vêm tocando o fundo com uma transparência que eu entendo bem absurda. Então eles cresceram o fundo aqui para 1,3 bi, era de 800 ou 900 milhões, passou para 1,3 bi, patrimônio líquido, né, se considerar o pagamento já da alavancagem que o fundo tem, sobe isso aqui para 1,6 ou 1,7 bilhões. Então é um fundo que vem crescendo bastante. É um fundo que, se a gente compara, por exemplo, essa questão de vacância, desde que ele surgiu, ele está praticamente com a vacância zerada. Né? Surgiu lá em 2018. Estamos falando de quase 10 anos com vacância zerada. Ah, Jade, mas os contratos aqui eram atípicos. Então traz uma vantagem para o fundo. Agora os contratos estão vencendo. Pois é. E essa era uma preocupação que o pessoal tinha com o GGS11. Né? Os contratos estão vencendo e o fundo está renovando esses contratos. Então, se você for olhar, se eu não me engano, já foram 4 renovações aqui. Aliás, tem imóvel aqui, fundo, locatário, que o contrato ia vencer em 28 e já renovou para 2032, para 2035. Então, tu percebe que o gestor aqui, né, a equipe, eles vêm fazendo um bom trabalho nessa questão. Outro comentário que eu já vi pessoal falando, os imóveis do fundo não são tão bons, né? Não tem tanta qualidade. Sim, e não, né? Todos os imóveis não são bons? Não, tem imóveis aqui que não são tão bons, de fato, que eu imagino que o gestor, assim que for possível, ele vai fazer a venda desses imóveis, e tem imóveis aqui que são bons sim, né? Eles trazem uma diversificação não só para o GGS11, eles trazem uma diversificação para quem? Para quem é cotista. De que adianta eu ter uma concentração de imóveis ali na região de São Paulo, 30, 60 quilômetros, né? Aquela região ali premium, se de repente a vacância naquela região aumenta porque o preço do metro quadrado dos galpões estão aumentando, e aí as empresas começam a procurar galpões mais afastados, mesmo que fique mais afastado, mas pagam um metro quadrado menor. Um exemplo disso que está acontecendo é com os imóveis de lajes corporativas, né? Os imóveis que têm aquele metro quadrado cobrado mais caro, que é o caso do PVB 11, localização ali, a melhor. Eu acho que todo analista vai falar isso. Está na melhor localização possível. Uma vacância chegando a quase 20%, está em 15%, vai ter locatários lá que estão saindo, pode chegar aos 18%, se eu não estou enganado. Então tu pensa na vacância subindo ali no PVB em 11, o fundo não consegue locar, metro quadrado está caro, juros está alto, então as empresas começam a buscar outras regiões que se tornam interessantes. E é esse o ponto aqui que eu vejo daí para o GGS11, né? Ele tem imóveis distribuídos em outras regiões que podem se tornar interessantes. Ah, mas são imóveis industriais. Sim, parte aqui dos imóveis são industriais, mas isso aqui já mudou, né? A gente vê aqui que eles têm hoje industrial com 22%, mas já era 50%. O resto eles consideraram aqui como imóveis híbridos, que eles entendem que com algumas pequenas mudanças ali no imóvel, tu transforma esse imóvel em imóvel híbrido, que pode atender tanto a parte industrial, como o CD de distribuição, como um escritório, né? Tu faz um 3 em 1, que é o caso aqui que o fundo ele tem, né? Se eu não me engano, tem um dos seus imóveis aqui que a empresa ela tem um escritório, a questão como se fosse quase um escritório de Faria Lima, pelo menos pelas fotos é o que a gente vê, a qualidade construtiva muito boa, né? Aí eles têm a questão da fábrica ali dentro e ainda é o centro de distribuição. Estou procurando o imóvel aqui, deixa eu ver onde é que está, os imóveis industriais, acho que é os híbridos aqui embaixo, né? Se eu não me engano, é esse imóvel aqui, ó, da Rizobacter, tá? É um dos imóveis aqui que eles têm. Ele fica em Londrina, Paraná, esse imóvel mesmo. Então aqui nós temos um 3 em 1, né? Nós temos tanto a fábrica como os escritórios aqui. O escritório aqui, a empresa, né? Tem o seu escritório aqui, não tem o escritório em outra região. E ainda fica meio que um CD quase de distribuição aqui, né? Então, assim, eu vejo que o EQBVL tem o GGS11 ele tem imóveis que ele traz uma diversificação para o cotista, a depender, obviamente, da tua carteira de investimento. Eu vejo que a gestão aqui também vem melhorando bastante para justamente andar com os pares mais altos, né? Ainda tem um bom caminho para trilhar, mas eles têm imóveis aqui que eu entendo que são bons. Aí vem uma outra questão que o pessoal diz, Camargo Correia, Camargo aqui, né? Tietê São Paulo, se ela sair daqui vai ser difícil locar e tal, eu concordo, mas a empresa vai sair daqui, vai para onde? Né? Só se fechar, encerrar a empresa, mas senão ela vai para onde? Né? Então assim, também não é tão simples assim, a empresa fechar e tudo mais, né? Então eu vejo que assim, a situação como o pessoal desenha muitas vezes do GGS11 não é assim. Se tu comparar a questão de vacância, como eu falei, é uma questão de vacância que não existe há 10 anos. Agora que vai ter um imóvel aqui que o locatário ele não renovou, deixa eu até ver aqui, acho que são os imóveis de galpões, né? Aqui,
Deixa eu subir aqui. Hering Santa Cruz. Se eu não me engano, é esse imóvel aqui da Suzano, né? Não haverá renovação de contrato aqui. E aí a gente vai ver aqui o tempo que vai levar para o GGS11 locar esse imóvel, né? Então já vai ser uma prova aqui se os imóveis são bons ou não, né? Um teste aqui para o fundo, né? E por fim, um outro fundo imobiliário aqui que eu vejo com bons olhos e acho que todo mundo conhece, né? HGBS. É um fundo imobiliário de shopping, que não é base 10, é base 20, mas tá ali, né? 10, 20 reais, né? E o pessoal queria muito que o fundo fizesse a base 10. Então, assim, é um fundo que possui um bom portfólio, um histórico muito grande. Eu acho que a gestora foi para a base 10 justamente para trazer diversificação para o fundo, diversificação, perdão, para trazer mais locatários aqui para o mais inquilinos, desculpa, tá? Mais inquilinos aqui para o fundo, aumentar a liquidez, trazer de repente o interesse de ainda investidores maiores para participar aqui do fundo, já que aumenta a liquidez, né? Isso é importante para um fundo que quer grandes investidores, grandes players aqui investindo no fundo. Então, o HGBS, né? É um fundo imobiliário que tem alguns shoppings, tá? Aqui nós temos o portfólio do fundo, que ele tem alguns shoppings com os resultados que são ruins, né? Tu pega o Goiabeira aqui, por exemplo, o NY aqui, de menos 43, tu pega as vendas aqui, elas batem nos 325, então assim, tem alguns shoppings que são ruins, em compensação tem outros que são muito bons, né? O NY aqui de Vila Lobos, 207, algo absurdo, muito bom, né? 2.177 vendas por metro quadrado, então ele tem alguns imóveis muito bons. E se a gente olhar o relatório aqui do HGBS, né, para quem leu o relatório todo, ele com calma, a gente vê aqui embaixo, quando a gente olha fundo a fundo, imóvel por imóvel, a gente tem informações que os outros shoppings não trazem, né? Então esse aqui é o relatório mais completo que nós temos, Shopping Penha. Então tu consegue analisar um a um o resultado, para quem tem paciência e olha isso aqui, né? Um a um, tu olha o resultado que está aqui, fluxo de veículos ou não, tu vê despesa no fundo se está aumentando ou não, então, no imóvel se está aumentando ou não, então tu vê um a um, eles trazem um a um, eu acho isso aqui muito interessante, né? Ah, mas isso aqui dá muito trabalho. De fato, isso aqui dá trabalho, e é por isso, vou aproveitar aqui, que eu criei meu grupo fechado, tá? Um grupo fechado onde eu faço isso aqui, né? Eu olho o relatório todo mês e resumo lá nesse grupo fechado, através de um relatório que eu entrego todo domingo, a situação dos fundos imobiliários que os clientes lá têm em carteira. Hoje eu acompanho 40, 41 fundos imobiliários e aos poucos esse número vai aumentando, né? Então eu acompanho, faço um resumo, não só o resumo, né? Eu dou minha visão sobre o fundo, considerando todo o histórico que tem o fundo e tudo mais, e eu faço esse resumo ali para o pessoal não se preocupar. Então se você tiver interesse, de repente, tem na descrição aqui o meu contato, tem na descrição o valor, né, R$ 79,90, tá? Não tem pagamento anual, você entra, fica um tempo, se não gostou, sai, né? Fiquei um mês, não curti, achei que não tem nada demais, sai ali do grupo, não vou te pedir nada, tá? Não tem problema nenhum, tá? Então, voltando aqui, para finalizar, né, esses 3 fundos, eu entendo aqui que são 3 bons fundos imobiliários, fundos esses que estão trazendo um resultado ao longo dos anos, vão trazendo um resultado mais positivo para os cotistas, pensando aqui em distribuição de dividendo também, mas principalmente em em aumento de imóveis, tá? O fundo ele vem diversificando, todos eles vêm buscando diversificar. O HGBS é um fundo antigo, é um fundo de casa, esse de todos aqui eu diria que é o mais tranquilo. Os outros também são tranquilos, o RBVA também é um fundo muito mais antigo, mas a gestão ativa começou em 20, né? Mas o fundo ele vem lá de 2012, 13, quando ele nasce, né, de agências bancárias e tal, depois ele foi mudando, também é um fundo bem antigo, já com bom histórico ali para se estudar, tá? Qualquer dúvida, ok? Pode deixar aqui nos comentários, curte o vídeo aqui para mim também, isso ajuda o canal a crescer, e eu estou buscando crescer aqui no YouTube, então já curte o vídeo aqui, e se tiver alguma dúvida relacionada a esse vídeo, pode escrever aqui que eu sempre respondo.